Casamento no pôr do sol, qual o melhor horário? Antes de falarmos sobre o horário, é importante saber sobre as estações do ano, que é primavera e verão, né? Essas duas estações do ano são as mais indicadas para fazer casamento ao ar livre, onde se pensa aí na estética de um pôr do sol maravilhoso, né? Mas a gente tem que ter uns cuidados também aí, pensando numa cerimônia com o pôr do sol, que é o horário. Essa questão do horário, muito se pensa, né? Muitos noivos querem a cerimônia acontecendo exatamente no momento do pôr do sol, né? Que é ali, vamos pensar no horário de verão, entre 5 e 6 horas, entre 4 e meia e 5 horas, normalmente 5 horas e 6 horas, né? Que o sol se estende um pouquinho mais no verão, né? E os noivos querem ter a cerimônia durante esse horário. Lembrando que o pôr do sol, ele é muito curto, né? Ele acontece ali entre 5 e 6 horas, né? O horário é bem curtinho do pôr do sol. Então o que acontece? Se a sua cerimônia vai acontecer às 5 horas, dependendo do lugar, né, do espaço onde você vai reservar aí para fazer a sua cerimônia, pode ter árvores, pode ter alguma arquitetura em volta que tapa o sol, né, o pôr do sol mesmo dele, né? Diferente de quando um pôr do sol, um local onde o pôr do sol seja no horizonte, que você consiga ver o horizonte. Normalmente esses lugares mais altos, né, que existem também. Mas normalmente em chácaras acaba acontecendo onde tem árvores em volta e faz com que o pôr do sol ele acabe mais cedo, certo? Então faz com que você durante a cerimônia já esteja na sombra, certo? E aí você não tem aquele lindo pôr do sol, aquela luz de pôr do sol, que é o que eu acredito que você queira, né? Então a minha sugestão é você ir nesse local onde você quer fazer a cerimônia nesses horários, né? Você chegue antes um pouquinho e veja o tempo que dura o pôr do sol, a posição dele, a intensidade dele, para ver como que ele vai funcionar em relação à sua cerimônia, ao tempo da sua cerimônia, que normalmente uma cerimônia de 30 a 40 minutos ali, né? Mas o que acontece? Por mais que você viu que não tem nada que possa atrapalhar a luz do sol entrando ali durante a sua cerimônia, existe também o tempo pós-cerimônia que dá para se fazer muitas fotografias e muitos vídeos aí para você, pro seu casamento, né? Então, o que eu sugiro? Que você comece 1 hora antes do pôr do sol. Se o pôr do sol, o ápice começa entre as 5 até as 6, faça sua cerimônia às 4, porque aí o que acontece? Entre 4 e 4 e meia, tá? O ideal seria às 4 horas, que o sol ainda vai estar um pouquinho alto, mas ele já vai estar caindo com o pôr do sol. Durante toda a sua cerimônia vai estar com o pôr do sol e vai acabar a sua cerimônia ainda com o pôr do sol. A saída de vocês, noivos, estarão ainda no pôr do sol, né? Para fazer aquelas lindas fotos com o sol aparecendo bonito ali, né? Aquele charme da luminosidade do sol que fica tão incrível, que é isso que você busca, né? Então, e depois da cerimônia tem as fotos, os retratos, né? Com os pais, os padrinhos e também só de vocês, noivos, que normalmente esse tempo aí é de 30 a 40 minutos. E se a gente tem esse tempo disponível com o pôr do sol, você acaba ganhando a cerimônia no pôr do sol e todos os retratos aí com os familiares, padrinhos e de vocês, noivos, também no pôr do sol. Então, casar nas estações de primavera e verão já é o mais indicado, também por ser mais quente, né? No inverno acaba sendo mais complicado você fazer casamento ao ar livre, né? Devido ao frio, à chuva, né? Então é mais indicado nas estações mais quentes, né? Primavera e verão. E cada região do Brasil existe a incidência do sol, o tempo que o sol fica, né? Tem algumas regiões do Brasil que o sol se estende até às 7 horas, né? Outras regiões um pouco menos, então é importante que você veja aí na sua região quais são os melhores horários. E uma dica também é você perguntar para o seu fotógrafo. Nós temos experiência já de mais de 15 anos de fotografia e vídeo de casamento. Muitos noivos nos perguntam, olha, aquele lugar lá, como que funciona a luz do sol, o pôr do sol lá? Aí a gente sugere os melhores horários, justamente pensando que eles querem ter essa estética inteira do pôr do sol, né, durante a cerimônia, e também pós-cerimônia terem os retratos durante o pôr do sol também. O que acontece quando você faz a cerimônia com um tempo muito curto, né? Vamos pensar que o sol já acaba totalmente às 6 horas e você começa a cerimônia às 5. Se atrasar um pouquinho, que é bem comum acontecer, de atrasar ali 5, 10 minutos, né? Você já vai para 6h15 ali a cerimônia. Então o que acontece? A sua cerimônia já passa a ficar no escuro. Então todo aquele brilho do pôr do sol se perde.
Isso que eu não tô nem falando que você não vai ter fotos, retratos de vocês, seus familiares, nem padrinhos no pôr do sol, porque a cerimônia já começou no finalzinho do pôr do sol, que ele é muito curto, né? Ele acontece muito rapidamente. Então, você vai deixar de ter esses momentos da cerimônia inteira no pôr do sol, porque vai começar com sol e no meio da cerimônia já vai estar sombra, já não vai ter mais sol, e muda totalmente a estética também. Nesse caso, nós da equipe de fotografia e vídeo, a gente tem que levar também iluminação. Por mais que no começo da cerimônia a gente não vai usar os LEDs, né, tripé com LED, a gente vai ter que deixar eles ali, né, fazendo parte da decoração, que não são bonitas esses tripés, esses LEDs, né, eles vão ter que ficar ali, porque no meio da cerimônia não dá pra gente ir lá pegar, montar pra colocar ali pra poder iluminar a outra parte da cerimônia onde já vai ter sombra, né? E assim não vai ficar a mesma estética, né? Porque é muito mais bonito você ter a luminosidade do pôr do sol desde o início até o final da cerimônia. Então fiquem atentos aí às estações do ano e aos horários também aí, para que vocês tenham lindas lembranças da cerimônia e também dos retratos do casamento de vocês, tá bom? Aquele abraço, tchau, tchau, até a próxima dica.